falante do Betra. Ele fala de 60 centavos por cota. Só que não dá periodicidade, né? 60 centavos por cota por mês não, 60 centavos chama atenção, né? Os dois valores chamam a atenção. Sim, não tem esse detalhamento lá. Mas o que eu entendi é que foi uma coisa tampão mesmo por causa da lavoura, né? Foi isso que eu entendi. Sim. Mas, né, ou vai dar um crescimento pequeno, né, por mês, porque 60 centavos por ano é pequeno, e mesmo que seja temporário 60 centavos por mês, daí é impressionante, mas daí se for temporário, né, daí é um pouco triste. Uma coisa, aproveitando que nós estamos aqui também, tem pergunta, se não contar a história do Kimp, que aconteceu uma coisa engraçada do Kimp esses dias, né? Eu entrei mais ou menos para contar essa história, que essa história foi engraçada para mim, pelo menos. Tem uma pergunta daquelas que você vai gostar. Vixe. Treta. Treta, isso aí. Pergunta do João Carlos do Vale. Professor, fundo de CRI não deveria ter PDD, previsão para débitos duvidosos? Os bancos têm. Não seria de se imaginar que há tal necessidade nos fundos? Diga aí, André. A própria, só que não é igual que é praticado em fundo imobiliário, e conversando lá com o chefe da área de FIIs, da Ambima, vai para uma direção de ter que ter, mas ter que ter com um ano, depois de um ano com um problema, que começa a fazer o PDD. Não faz o PDD com 1 mês, com 3 meses, com 6 meses, com nada, só depois de um ano. Eu fiquei um pouco triste com essa notícia e, pelo jeito, está caminhando sim para essa direção. Então, deveriam. Na prática, meio que já tem. E agora vai oficializar isso, mas vai oficializar isso numa direção um pouco distante da regra do banco. Vai oficializar isso em termos de US GAAP, não em termos de Brasil. Então, o que você está dizendo é que o que falta, né, como o João está falando, para banco tem. Mas por que para banco tem? Porque tem critério, né? Porque o Banco Central vai dizer o que tem, o que se encaixa em PDD, o que não se encaixa. Então, falta um critério do regulador para que os fundos passem a reportar PDD. É isso? Sim. E, na verdade, até já acontece, né? Se abrir, por exemplo, PLRI, quem quiser abrir, até só que tem que abrir a demonstração financeira, pessoal. Não adianta abrir relatório, que às vezes não fala isso. Abrir informe mensal também não transparece isso, tem que abrir demonstração financeira. Vocês verem que já existe isso, não da forma do banco, mas já existe, a demonstração do PLRI tem PDD, acho que do RBVO também tem alguns casos assim com PDD já de fundo de papel. O Excelência também tinha PDD, eu acho que já reverteu, ou tinha revertido tudo ou quase tudo da última vez que eu vi. Então, já tem, pessoal. Não é o do banco, mas já tem. Legal. Vamos passar a pergunta também para o Felipe Ribeiro, quem sabe ele comenta na live dele. O Amaro perguntou Boa. se esse mês teremos deflação. Parece que sim, né? Pela projeção. Mas, enfim, não teremos uma deflação muito longa, tá? Se for 3 meses já seguidos de deflação, não vai durar por muito mais tempo. E aí, eu vou emendar com a pergunta para você aqui do Caio Henriques de Oliveira Lobo Cordeiro, Bassi. Como funciona a estratégia do jumento nesse momento de deflação? Considerando também a redução de juros futuros, as oportunidades tendem a ser melhores por conta da deflação sendo repassada? Pelo que eu entendo da estratégia do jumento, ela olha para o juro, não para a inflação, a deflação, não é isso? Isso, laranjas e batatas aí. O jumento olha para a Selic passada. Você está falando aí de deflação, né? Que não tem nada a ver, e está falando de juros futuros, que também não tem nada a ver. O Caio, a estratégia do jumento, não faça virar a estratégia dos golfinhos. Os golfinhos são mais inteligentes, mais elaborados, entendeu? O negócio é uma variável só. É o juro, ponto. Por isso que é a estratégia do jumento, não é isso, Márcio? É para simplificar ao máximo para o pessoal não cometer
besteira. A estratégia do jumento não é previsível, a primeira coisa, ela erra o momento ideal por meses, às vezes até um semestre, primeira coisa. O grande benefício dela é você não errar várias vezes no meio do caminho, é você postergar a decisão no máximo para pegar o negócio nas grandes... O Brasil tem grandes subidas de juros, e sobe juros em vários meses. O Brasil tem grandes decréscimos de juros, e os juros desce várias vezes, às vezes anos, às vezes 2 anos. Já teve um que foi quase 3 anos. 3 anos subindo, o pessoal perde as estribeiras. Ah, não, agora vai parar, agora vai parar. Fica 2 anos, agora vai parar e não para. Para evitar o falso momento. Vai estar atrasado. Um comentário do Alan Martins: a cada live dessas eu fico pensando, quem sou eu para julgar os gestores? Nunca vi um gestor que pudesse falar que é ruim. No máximo posso achar se o preço está certo ou não. E aí, eu não sei se tem ligação com o comentário, o André perguntou assim, podemos considerar que não tem fundo imobiliário ruim, e sim que não cabe em sua estratégia? Discordo. Discordo de cara. Não, mas discordo. Então vai lá. Por quê? Não, bora lá. Agora eu volto para Kimp. Uhum. Fundo de prazo, pessoal, é um pote de dinheiro fixo. Então, a cada data esse pote diminui e é bem simples. Ou você compra ele num preço abaixo e, portanto, você recebe mais, ou você compra num preço acima e, portanto, você recebe menos. Então, sim, existe um preço ruim, por exemplo, em FII de prazo. Então, por ter esse exemplo, essa exceção demonstra que essa regra, infelizmente, não pode ser aplicada indistintamente. Veja quem comprou Kimp lá, fala como se fosse muito tempo atrás, né? Foi que 1 semana, 2 semanas. O cara comprou Kimp a 16, a 17, o fundo retornando menos que 10. Né? Ele fez um investimento que, se tudo der certo, olha só, o cara fez um investimento em fundo imobiliário que, se tudo sair como planejado, o retorno dele é IPCA menos 60% ao ano. Isso eu vou chamar de ruim. Ponto. Comentários? E é fundo imobiliário, né? É fundo imobiliário. Eu acho que a gente vai no mesmo caminho, tá? André, meu pai sempre fala até hoje, mas sempre me falou assim, não tem negócio bom ou negócio ruim. O que existe é preço bom e preço ruim. Então eu uso esse exemplo para falar lá do Corolla. O Corolla é um bom carro, mas se você pagar 300 mil reais no Corolla, o carro é bom, o negócio é ruim. Certo? Eu penso igual ao meu pai? Não, sabe por quê? Por causa de perfil. Perfil. Então tem coisas que eu quero dizer o seguinte, eu concordo com o meu pai. Não tem negócio bom, negócio ruim. Tem preço bom e preço ruim. O carro é ruim, mas ele está sendo de graça e tem algum valor residual, o negócio é bom. Né? O fundo imobiliário é ruim, mas tá barato pra caramba, tá mal precificado, você consegue comprar e vender e ganhar dinheiro, o negócio fica bom. Tá? E tem gente que tem esse perfil mais assim, mais, cara, psicopata, sem emoções pela coisa. Se tá barato, não vale nada, tá barato e eu vou ganhar dinheiro, vai lá e compra, tá, beleza. Ou tá caro, vou vender Kimp a 17 e meio maravilha, entendeu? Então, juntando a sua pergunta e a resposta do Bassi com esse comentário que eu tô falando, que meu pai sempre me falou, negócio bom depende do preço. Né? O melhor fundo imobiliário você pagar caro vai ser um negócio ruim. E aí, com a sua pergunta, que é estratégia. Eu sou um cara mais folgado, sabe? Folgado, eu tenho preguiça. A minha estratégia é olhar, comprar coisa boa, a preço adequado, não precisa ser necessariamente barato, para que eu não tenha que ficar olhando, analisando, revalidando. Então, eu penso antes, analiso antes, filtrei, falei, gostaria de investir nisso. Isso aqui, o preço está bom de entrada, eu compro. Esse não está, eu espero. Tal. Depois que eu compro, meu amigo, você me perguntar, eu sempre falo, isso é verdade, você me perguntar de cabeça quais fundos imobiliários eu tenho, eu não sei de cabeça todos que eu tenho, porque eu faço um esforço antes de comprar. Depois de comprar, eu realmente paro de me preocupar com aquilo. Agora, tem gente que tem como estratégia ir na vírgula, na terceira casa e tal, não sei o quê, para né, pegar cada oportunidade que vier. E aí não importa se o fundo é bom, se o fundo é ruim.
por exemplo, gestor de FOF. Vem um outro gestor e faz uma emissão abaixo do patrimonial, 35% abaixo do patrimonial. E ele não tinha ainda esse FOF na carteira dele. Ele vai comprar. Ele vai comprar. Não nem aí. É dinheiro. E ele é pago para gerar dinheiro para dentro do fundo, certo? Então, sim, não tem fundo bom e ruim, tem um fundo que cabe na sua estratégia, e estratégia nada mais é do que perfil. Né? Isso aí. Concordamos, Bassi? Sim, sim, mas por favor, cuidado com fundo de prazo, né? Cuidado com fundo de prazo. Não vá fazer IPCA menos 60 assim fácil. Você tem que ser esse cara que gosta de olhar na vírgula e tem que ler tudo, né? Tem que ler tudo ali. Sim. Inclusive, quando começou a cair o KIMP, eu fiz uma brincadeira comigo mesmo, que é o seguinte, beleza, ele executou a IPCA menos 60. Tava com um tempo e eu fiz o quê? Calculei qual que é o preço para ele render IPCA mais 60, né? Só para a ordem no preço piada, né? Põe lá na ordem no preço piada, para ele, se ele executasse IPCA mais 60, qual que é o preço? Beleza, pus a ordem lá, e no dia até, né, começou caindo, eu acho que você que comentou comigo, nossa, negociando esse preço aí, na minha cabeça, beleza, nesse preço não é a minha ordem. No dia seguinte, o saldo da conta da corretora estava negativado, eu fui ver, executou a IPCA mais 60, essa desgraça, cara. Eu consegui comprar o KIMP. É um preço que leva a previsão de ganhar IPCA mais 60. Explica para um estrangeiro que um ativo na Bolsa do Brasil passou de IPCA menos 60 para IPCA mais 60 em 2 semanas. Eles ou ele vai achar a gente maluco ou não vai acreditar, né? Acontece lá também, André. Acontece lá também, cara. Você lembra no começo da pandemia que uma empresa chamada Zoom triplicou de valor, sei lá quanto, e não tinha nada a ver, era uma outra empresa, 2 empresas com nome parecido. Acontece lá também, cara. Não tem, né? No fundo, é ser humano e suas emoções agindo sobre os investimentos, sobre as decisões. O Amaro comentou aqui, eu tenho fundo de tijolo, eu estou comprando fundo de tijolo e FIINFRA e mantenho FII de papel. Legal, mais diversificação é melhor do que menos. E não acho que FIINFRA é simplesmente igual a fundo de papel, porque não é, né? Cria uma coisa, debênture é outra. Então procure fazer disso de fato uma diversificação. Tá? Coloque coisas que não sejam tão parecidas umas com as outras. Pergunta da Giana. Professor Arthur, o Banco Central parece que vai manter a taxa em 13,75 até o final do ano. Será que a alta dos tijolos não anteciparam a alta rápido demais? Foi rápido mesmo, né? 15 dias assim, pum, tudo tinha subido. Eu acho que subiu rápido. Eu acho que estão antecipando esse movimento de queda da taxa de juros, sim. Mas não ficou caro. Isso, essa é a minha impressão. Subiu rápido, mas não ficou caro. Não estou vendo desaforos para cima. Então, se o juro continuar nesse patamar, é possível que os preços também não vão precisar cair. Tá? Agora, se estivessem saindo, pagando para cima, já pagando ágio, tal, daqui a pouco cairia se o juro não acompanhasse a projeção. Né? E vale aquele lembrete, né? Parece que o Banco Central, a gente acredita que o Banco Central faz juros pensando no que está acontecendo agora, e não, o Banco Central não está se preocupando com agora. O Banco Central sabe que o que ele faz leva um tempo enorme para ter efeito. O Banco Central não está se preocupando com essa deflação, pessoal, está se preocupando como que vai estar o Brasil e o mundo daqui 6 meses. Então com daqui 6 meses que você tem que se preocupar, não com agora. Veja se isso modifica alguma coisa na sua vida. Bom, com quase 3 horas ao vivo aqui,